Fala pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês sabem, eu não estou em São Paulo, estou na Bahia, estou fazendo um trabalho de pesquisa mineral e o próximo tópico do curso de gemologia, na verdade eu já tenho ele pronto em vários outros vídeos, mas nós vamos relembrar agora quais que são as propriedades físicas necessárias para a identificação das gemas ou dos minerais. As propriedades mecânicas e as propriedades ópticas são as mais importantes. Nesse vídeo nós vamos falar somente das propriedades mecânicas. E num próximo vídeo eu falarei sobre as propriedades ópticas das gemas. Então vamos ao vídeo. Ah, sim, claro. Não se esqueçam de dar o joinha, de comentar, de se inscrever no canal. E vamos que vamos. As propriedades físicas dos minerais nada mais são do que a expressão natural do arranjo atômico, da estrutura interna e da composição química de cada mineral. Elas dependem dos elementos químicos, do tipo de ligação entre os átomos, da força entre as ligações e da estrutura cristalina do mineral. Tudo isso nós já vimos nas aulas anteriores. As propriedades físicas podem ser classificadas como propriedades mecânicas, como a dureza, a clivagem, fratura, entre outras, e as propriedades ópticas, como cor, brilho, diafaneidade e outras. Neste vídeo nós vamos falar somente sobre as propriedades mecânicas e no próximo vídeo, na próxima aula, falaremos sobre as propriedades ópticas, ok? Bom, conhecer as propriedades físicas de um mineral gemológico é essencial para qualquer estudante de gemologia ou profissional do ramo, visto que muitas gemas são parecidas umas com as outras. Mas um olhar acurado e uma avaliação das propriedades físicas pode facilmente diferenciar os diferentes tipos de minerais de gema. Existem minerais com características físicas diagnósticas a olho nu, como no caso da turmalina, do diamante, da opala preciosa. Outros, entretanto, necessitam de análises mais sofisticadas das propriedades físicas e de equipamentos específicos usados no setor gemológico. Logo, uma boa compreensão dessas propriedades é essencial para todo bom profissional do ramo ou de áreas relacionadas. A dureza mineral é uma capacidade de resistência que o mineral tem ao ser riscado por um canivete, faca ou por outros minerais. Essa propriedade é importante, pois determina a facilidade com que uma gema pode apresentar riscos em sua superfície. Arranhões, por exemplo. Na mineralogia, a dureza é medida em uma escala de 1 a 10, conhecida como escala de Mohs. Nessa escala estão representados 10 minerais em escala crescente de dureza. O número 1 é o mineral mais fácil de ser riscado, enquanto o de número 10 é o mais difícil de ser riscado. Por exemplo, o diamante apresenta uma dureza igual a 10, que é o máximo dessa escala, e por isso ele risca todos os outros minerais da escala, mas só pode ser riscado por um outro diamante. Nada além do diamante pode riscar um diamante. Para a dureza mineral, nós temos um vídeo que eu fiz há uns 2, 3 meses atrás e que eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Uma outra propriedade física dos minerais é a clivagem. A clivagem é a capacidade de um mineral se partir ao longo de planos quando submetido a uma pressão, deixando uma superfície plana e lisa, sempre paralela, toda vez que ela é quebrada. Essa propriedade é comum em minerais como a calcita,
as micas, biotita, muscovita, flogopita, lepidolita, a grafita, entre outros minerais. O topázio também, entre as gemas mais apreciadas, apresenta uma boa clivagem. Esta propriedade é causada pela heterogeneidade das ligações químicas, onde algumas ligações são mais fracas que outras e o mineral tende a se partir em uma direção preferencial. A clivagem é definida como perfeita, boa, regular, má ou ausente. O quartzo, por exemplo, não tem clivagem, então a clivagem é ausente. Assim como a dureza, nós também fizemos um vídeo sobre a clivagem mineral e esse vídeo também vai estar disponível, o link na descrição logo aqui embaixo. Uma outra propriedade é a fratura. A fratura é a propriedade relativa ao rompimento que não ocorre nos planos de clivagem, ou seja, como que o mineral vai se romper, vai se quebrar fora dos planos de clivagem que vimos anteriormente, e por isso apresenta feições irregulares. É importante lembrar que nem todos os minerais apresentam clivagem e que isso depende muito da composição química, do arranjo dos átomos, da estrutura cristalina e da força da ligação entre esses átomos. O quartzo é um mineral bastante comum e não apresenta clivagem. Quando ele é submetido a uma pressão e se rompe, ele não produz superfícies planas, mas uma superfície irregular, com uma forma parecida com uma concha, por exemplo, ou que a gente chama de fratura conchoidal ou concoidal. Alguns dizem conchoidal, outros dizem concoidal. Ambas estão certos. Algumas fraturas podem apresentar um certo padrão entre si, e os padrões mais conhecidos são conchoidal ou concoidal, fibroso, serrilhado e irregular. E a última propriedade física importante para o reconhecimento de gemas é a densidade. Sobre a densidade, eu não fiz um vídeo específico para explicar a densidade, porque eu considero que a forma de você obter a densidade de um mineral é muito complicada para que se faça de forma caseira, sem um controle rígido dos parâmetros para se calcular a densidade. Por exemplo, as tabelas de densidade que existem por aí dos minerais, elas são baseadas em dados de laboratório e isso tem um controle rígido, por exemplo, a temperatura de 4 graus centígrados, tanto da água quanto do ambiente, a limpeza, a pureza do mineral que vai ser submetido ao teste de densidade, ou seja, o quanto mais limpo ele estiver, mais próximo do valor. Enfim, existe um controle desses parâmetros feitos em laboratório. E em casa isso é muito mais complicado. Eu não fiz vídeo sobre a densidade anteriormente exatamente por causa disso. Mas vamos ver a questão da densidade então. A densidade é uma propriedade física relacionada à massa de um determinado mineral. Nesse caso, utilizamos a densidade relativa, que é a relação do peso de uma substância, nesse caso mineral, e o peso do mesmo volume de água. Ou seja, esta relação indica o quanto o mineral ou substância é mais pesado, possui mais massa que o mesmo volume de água. Ele é calculado pela seguinte relação: a densidade é a divisão da massa da substância pela massa da água. Esta propriedade é importantíssima na caracterização de uma gema ou de um mineral, pois a densidade relativa é diretamente relacionada à composição química, o peso dos elementos daquela estrutura cristalina e da própria estrutura cristalina.
o grau e forma do empacotamento, da forma de organização desses átomos. Por exemplo, o diamante, que tem uma composição de carbono com uma densidade relativa maior do que a grafite, que também tem a mesma composição química que é carbono. As ligações dessas composições para se formar o diamante ou a grafita são diferentes, por isso o diamante ele é mais pesado do que a grafita. Embora os controles de laboratório para a determinação da densidade sejam bastante criteriosos, vários testes caseiros podem ser realizados para se ter uma aproximação desse valor de densidade do mineral, desde que, pelo menos, o que se vai analisar seja extremamente limpo. Não adianta você pegar um pedaço de mineral que tenha incrustado nesse mineral outros minerais, porque o volume no final vai ser computado a densidade entre várias substâncias. Então você não está medindo a densidade do mineral em si, mas a densidade de um aglomerado de minerais diferentes. Isso não vai te dar um valor muito usual para poder realmente identificar aquele mineral específico que você está desejando identificar. Bom, na próxima aula falaremos então sobre as propriedades ópticas, que nesse caso das propriedades ópticas eu não tenho nenhum vídeo para mostrar, então eu vou ter que fazer uma aula um pouquinho mais elaborada. Ficamos então por aqui, um abraço a todos e, é claro, não se esqueça de se inscrever no canal, de acompanhar nossos vídeos, de tocar o sininho para receber as notificações, de deixar seus comentários, de curtir esse vídeo. Um abraço a todos e até mais.